Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. O nosso podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Conheci ele faz um tempão, quando eu tinha, se eu não me engano, quando eu tinha 13 anos ainda. São 2 anos aí nessa jornada. Ele é gestor de tráfego, autor. Olha, ele é escritor, gestor de tráfego. Pra quem aqui me conhece há mais tempo e viu o meu evento, ou foi no meu evento, viu todo esse movimento, ele foi o meu gestor de tráfego nesse evento. Ele que fez toda a mágica, que não é mágica, ele vai mostrar aqui hoje, pra encher aquela sala com mais de 250 pessoas, mais de 250 famílias e 250 jovens. Foi um movimento muito fera. Então, sem mais delongas, estamos aqui com Nilson Guerra! Muito obrigado, Preto, pelo convite. Te agradeço tremendamente por dar essa oportunidade de vir aqui bater um papo contigo. Que isso, mano. Tamo junto demais. É nóis. Cara, eu fiz meio que um briefingzinho seu aqui. Então, se apresenta aí pra galera. Fala quem era o Nilson antes de tudo isso acontecer na sua vida, de todo esse rebuliço, todos esses movimentos, mudança de mentalidade e tudo mais. Quem era o Nilson antes? Quem era o Nilson antes? Antes de tudo isso acontecer, minha vida foi bem legal. E ela ainda é bem legal. Como o Pedro falou, né? Agora eu tô fazendo um pouco de gestão de tráfego. Só que essa parte da tecnologia já vem no meu coração desde quando era moleque. Mais ou menos quando tinha sua idade. Os 13, 14 anos. Já vou revelar a minha idade aqui. Mas enfim. Era algo assim... Era novo a tecnologia. E já quando eu via aquilo na televisão, em um filme, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Quero mexer com tecnologia. E aí, conforme foi correndo as atividades, conforme eu fui crescendo, fui estudando, e aí sim a tecnologia fez e faz parte da minha vida por um bom período. Tá? Para eu chegar de fato e mexer com tecnologia, demorou alguns anos. Tá? Então eu já fiz de tudo um pouquinho, cara. Meu pai tinha uma empresa. Tá? Então, assim, eu já comecei a trabalhar com uns 9... Caramba, cedão. Pra ser mais exato, assim, acho que com uns 11 anos eu já trabalhava. Uau! Porque meu pai tinha uma empresa no fundo de casa, assim. Olha como é que é interessante, né? Hoje tem esse nome de empreendedorismo. Naquele tempo, meu pai era um cara muito inteligente. Só pra você ter ideia, os meus pais são nordestinos. Então meu pai veio pra cá, pra São Paulo, com a mão na frente e outra atrás, conseguiu um trabalho, trouxe a família dele, trouxe as minhas tias, a minha avó e começou a fazer. Nesse que ele veio pra cá, morava no bairro de Diadema, conheceu a minha mãe. Os dois se casaram e tudo mais. Moraram um tempo aqui perto e moraram aqui em Santana do Parnaíba. Legal. E aí eu vim pra Santana com 2 anos de idade. Então você sempre esteve aqui? Sempre estive aqui. Então eu conheço, por exemplo, aqui Alphaville, quando aqui tinha pouquíssimas coisas. Quando era tudo mato. Basicamente não chegou a ser mato, mas era bem difícil acesso. Sim. E onde não era popular, né? Onde o pessoal fala, não, mudar pra Alphaville, porque Alphaville... Pra você ter ideia, Alphaville era assim, naquele tempo, nós estamos falando aí, década de 80, 90, por aí, Alphaville, sim, realmente, aqui era uma fazenda, né? Que veio e foi loteando. Então, realmente aqui, o que é hoje, há uns 30 anos atrás, literalmente era só um bairro de moradores. Lógico, já com todo o glamour de que é Alphaville, condomínio fechado e tudo mais, beleza. Só que aí Alphaville, depois que foi trocando de prefeitos, trocando, vieram algumas empresas depois do incentivo fiscal. Aí Alphaville deu-se bom. Então, eu costumo dizer que os meus pais foram empreendedores. Meu pai abriu uma empresa. Com certeza. Uma empresa para ele. Pra você ter ideia como é que foi legal essa história. Meu pai trabalhava de CLT para um cara. Daí o cara foi montando as empresas e montou. Ele comprou um terreno aqui, onde a gente mora, e falou, tem um lugar assim, para todos os funcionários que quiserem, eu meio que financio o terreno para vocês. Meu pai foi um dos, acho que poucos, ou foi o único que aceitou isso. Era nada, era mato. Então meu pai veio para cá e tudo mais, e depois que essa empresa quebrou, o dono da empresa falou assim, meu pai chama José, né? Falou assim, José, eu não tenho grana aqui, o que você que prefere? Você quer que eu dou os maquinários para você e tá tudo certo? Eu falei, é isso. Então o dono da empresa, ele quebrou, deu os maquinários, entre aspas, pro meu pai com forma de rescisão trabalhística ali. Meu pai pegou todos os maquinários e começou a empreender. Uau. Então meu pai veio
Fez do limão uma limonada. Ele pegou o Exatamente. problema e transformou numa solução. Exatamente. Uau, Então, legal. eu cresci nesse ambiente de empreendedorismo. Meu pai tinha empresa, então por isso que eu falei, com uns 9, 10 anos já, eu ajudava meu pai. E minha mãe também, para complementar a renda ali, minha mãe é costureira. Então, ela fazia reformas em calça, fazia um monte de coisa. Então, os dois... Então, eu e meus irmãos, nós crescemos nesse ambiente. Então, esse lance de empreendedorismo, para nós, não é coisa de novo, não é novidade. Uhum. Pode falar. Lógico que com o decorrer do tempo, muitas coisas a gente viu, por exemplo, né? Eu não sei o quanto você está acostumado com o termo empreendedor. Ser empreendedor aqui no Brasil não significa 100% do tempo tudo maravilhas, Nem um pouco. Nem um pouco. né? Tipo, postar que tá morando numa mansão, postar que tá com os carros viajando. Não. Dá pra se viver bem? Dá pra se viver. Só que nem 100% do tempo é isso. Tem os momentos ali, por exemplo, como meu pai vendia parque infantil, carrossel, carregador, essas coisas, Aham. que a gente vê hoje em escola. Então tinha a sazonalidade ali. Às vezes um mês vendia muito, 2, 3 meses vendia pra caramba. E os outros eram Nada. muito mais volátil. É. Aham. Só que hoje, por exemplo, lógico, com essa mentalidade, que eu vou entrar naquele assunto que você me perguntou, né? Quem era o Nilson depois que abriu a mentalidade? Meu pai não tinha esse conhecimento. Olha como que era pela criação dele também. Por exemplo, o meu bisavô, não, meu avô, que era o pai do meu pai, morreu quando ele tinha, meu pai tinha 4 anos de idade. Então, meu pai, a figura masculina e a figura de pai que meu pai teve foi um tio dele. Então, nós estamos falando, sei lá, no Ceará, na Caatinga do Ceará lá, Uhum. sei lá, na década de 60, 60 e pouquinho. Então, tipo, bem carrasco. Ó como que é louco, só uma ideia. Inclusive, pra você ter ideia como que é isso, a figura masculina do meu pai. É. Teve um caso isolado ali, que acho que meu pai devia ter, acho que, sei lá, uns 13, 14 anos, um pouquinho menos até, Sim. que esse tio dele acusou meu pai de feito alguma coisa. Sei lá, por exemplo, bati aqui e quebrei o copo. Uhum. Não, foi você, foi você, foi você. Meu pai, não. Aí meu tio falou assim, eu vou na cidade resolver algumas coisas, quando eu voltar, a gente conversa sobre isso. Meu pai falou, beleza. Meu pai fez. Meu pai passou a mão no facão, amolou um facão e Uhum. deixou ali guardadinho. Aí o tio dele veio. Chamou meu pai, vem cá, vamos conversar agora. Meu pai passou a mão no facão e vai ser o seguinte, eu falei pro senhor que não foi eu que fiz. O senhor tá afirmando que foi eu. Se o senhor vir pra cima daqui, eu vou picar o senhor no facão. Nesse naipe. Como assim? Nesse naipe. Só que aí, ó como que as coisas eram antigamente. Esse tio dele olhou pra ele e falou assim, é verdade. A partir de hoje, você não é mais um moleque. A partir de hoje, agora você é um homem. Então, esse foi o ambiente de criação que o meu pai que cresceu. Então, ele não tinha essa figura paterna. Ele não tinha essa sensibilidade de um pai próximo. A figura mais próxima que ele tinha de um pai era esse tio. Meu, nós estamos falando da década de 60. Então, tipo, a criação não tinha nada a ver com hoje, entendeu? Se acontecesse hoje, pronto, ia sair no jornal. Então, meu pai cresceu nesse ambiente. Lógico, aí foi cercado de várias coisas, escassez, necessidade de aprovação. E quando você cresce, quando você convive num ambiente que tem esse tipo de coisa, você cresce nessa frequência também. Então, a empresa do meu pai foi ali, foi assim. Meu pai, hoje eu entendo que meu pai é um cara, ele era inteligente pra caramba. Pra você ter ideia, um cara que veio com a mão na frente e outra atrás, trouxe toda a família dele, conheceu minha mãe, teve eu e os meus irmãos, construiu a empresa, construiu um legado. Hoje eu vejo como um legado. Sim. Só que meu pai não tinha essa mentalidade financeira, essa mentalidade de criar. Pra você ter ideia, uma das frases que meu pai dizia era o seguinte, tendo dinheiro pra comer e pagar as contas, tá bom. Ah, bom. Então esse foi o Vivia ali na escassez. Uhum. E meu pai, cara, pra você ter ideia, era um cara inteligente pra caramba. Se você chegasse por aqui, qualquer coisa que você falasse, Zé, eu preciso que você faça isso. Ele olhava assim, tá bom. Dava, sei lá, 2, 3 dias, tava feito, fazia. Meu pai não fez curso, não fez nada. Autodidata. Pronto, total. Então a gente cresceu nesse ambiente. E tudo mais. E então eu cresci nessa parte de vendo meu pai trabalhar, vendo meu pai e minha mãe ali se lascando no bom sentido, tipo, trabalhar, pra chegar no final do mês, pagar as contas e sobrar merrequinha, entendeu? Uhum. Então, tipo, esse foi o cenário que a gente cresceu. Então, toda a parte hoje, por exemplo,
que eu tenho desse caráter, de ser homem, caráter de ir pra cima e fazer isso acontecer, foi por causa dos meus pais. Foi pelo exemplo que o seu pai te deu. Exemplo. Meu pai, Que meu seus pai, pais te deram. por exemplo, Uau. uma das outras frases que meu pai falava é o seguinte, que pobre só tem um nome. Então você não pode perder seu nome. Só que não só o nome em si, mas o seu caráter em si. Pra você ter ideia, só um fato, eu já vou entrar naquela, responder que você me perguntou. Teve um fato que até num dos meus livros eu comento isso, que é o seguinte. Inclusive eu até aqui. Aqui, ó. Poder A Network. gente já vai falar sobre Poder eles. Network e o ProMan também. Então, um desses meus livros, eu comento essa história. Teve um fato, por exemplo, que eu fui comprar algo numa mercearia que tinha lá perto de casa e, tipo, eu levei R$50. E o que eu tinha que comprar era 70. Fui lá, dei e o cara falou, tá faltando. Falei, pô, ferrou. O que eu faço agora? Não, mas quem é você? Não, pô, você não conhece meu pai? Você não conhece meu pai? Não, quem é seu pai? Quem é seu pai? Não vai levar, não vai levar. Pô, eu moro longe, enfim. Quem é seu pai? Falei, o Zé Salles. Zé Salles? O que faz brinquedo assim, assim. Você é filho do Zé Salles? Sou. Não, leva, depois você paga. Isso marcou. Meu, isso aí devia ter, sei lá, uns 14 anos. Por isso que eu falo aquela coisa que meu pai sempre falava, né? Que a gente não pode perder o nome. O perder o nome é isso. Você não perder quem você é. Sua honestidade, seu caráter e tudo mais. Uhum. Tá? E aí, diante de todo esse cenário, a empresa do meu pai fechou por causa da administração. Você chegava a ajudar na empresa do seu pai? Total. Só que a O gente que você fazia? ajudava só na parte mais operacional. Cara, por Como? exemplo, tudo, por exemplo, sei lá, tinha que fazer um carrossel. Que assim, o que era um Não é carrossel do Instagram, tá, família? Não é isso aí, não. É um playground. É um brinquedo. É o brinquedo carrossel mesmo. Isso. Depois você procura no Google o que é um carrossel. Ele tem uma base, vem uma parte por cima e você senta e você fica girando. Nos cavalinhos lá. Exatamente. Para algumas pessoas hoje vai parecer meio que idiotice, mas não era. Na época era sucesso. Era divertido. Sei lá, hoje que você fica jogando aí no seu computador vários jogos que tem hoje interessante, na época era o carrossel, enfim. E eu ajudava nisso tudo. O que fazia? A gente mexia com muita madeira, mexia com ferro. Então, de tudo, cara. Tudo. Precisava, por exemplo, lá tinha algumas máquinas. Você começou a ajudar o seu pai desde os 11 anos? Desde os 11 anos. Uma coisa interessante também, que quando eu chegava, a gente estudava, né? Lógico. Eu chegava da escola, almoçava, e eu não queria ajudar meu pai. Porque a grande parte dos meus amigos não trabalhavam. Ia pra rua, ia pra casa de alguém. Ia jogar bola. Molecada de 11 anos, se divertir. Só que aí eu chegava em casa e minha mãe falava, não, vai ajudar seu pai. Aí eu falei assim, aí chegava na empresa, que era no mesmo terreno, né? A gente tem um terreno bem grande, meu pai dividiu o terreno no meio. Então, de um lado ficava nossa casa, do outro lado ficava a empresa. Então, literalmente, eu só abri o portão e tava na empresa. E aí, vai ajudar seu pai. Chegava lá, meu pai, eu tô aqui pra ajudar. Vai pra casa, moleque. Chegava em casa, minha mãe, vai ajudar pro seu pai. Nem que você tem que pegar lá, colocar um banquinho, sentar e ficar olhando para a sua cara. Do jeito que eu tô fazendo pra você aqui. Por quê? Hoje eu entendo. Porque lá na empresa do meu pai tinha algumas máquinas que eram perigosas. Então meu pai, com receio, criança, curiosa, vê ele mexendo nas máquinas. A mão. Exatamente. Ficar com esse receio. Mas eu fazia de tudo lá, cara. Fazia de tudo. E aí, quando a gente já tava com... Eu tava com 18, meu irmão para 19 anos, a gente foi começar a querer fazer a gestão da empresa. Legal. Meu irmão fez um curso técnico de administração de empresa. Aprender mesmo como faz a gestão. Sim. Só que foi exatamente nessa fase que a empresa começou a cair. Começou as vendas caírem, começou a cair. Meu pai, né, por não ter uma sabedoria hoje que é de gestão, não tinha um caixa, um reserva. Então a nossa família vivia da empresa. Pagar todas as contas e vivia dessa empresa. Sim. Só que não deu tempo. Meu irmão fez esse curso técnico de administração. Não deu tempo pra concluir, começar a aplicar e quebrou. E aí, quando quebrou, as contas dentro de casa começaram a apertar. Então, meu irmão primeiro saiu, começou a fazer faculdade, começou a trabalhar fora. E depois, quando literalmente mesmo a empresa quebrou, eu tive que sair também. E aí, eu fui trabalhar de CLT para outras pessoas. Então, essa veia empreendedora tá desde a infância, em mim. Legal isso, cara. E um negócio bom é que, assim como você, eu também comecei com 11 anos. Não trabalhar efetivamente, mas eu comecei a estudar sobre a minha área, né? Sim. Que é edição de vídeo. Então, com 11 anos eu comecei, também pelo incentivo dos meus pais, a fazer algo diferente, a buscar algo diferente do que o resto estava fazendo. E eu me senti exatamente como você. Eu não queria fazer. Né? Assim como você não queria ajudar o seu pai,
Eu não queria ficar gastando, né, a minha Sim, tarde sim. inteira pra aprender edição de vídeo. É. Porque eu achava um saco. Eu falava, não, mano, eu vou chegar da escola, eu tenho que ficar 1 hora aprendendo sobre edição. E eu também tenho que aplicar, porque meu pai falou que tem, não sei o quê. E eu só quero jogar, só É. quero brincar. Não... É. E não. Mas foi graças a isso que hoje eu sei Exatamente. o que eu sei. Porque assim, pra nossa idade de 11 anos, lógico que a gente tem uma grande diferença de idade, mas os 11 anos, É pra, uma, no- é pra uma nós idade sentarmos lá mágica. e fazer alguma coisa, não, a gente quer fazer o que A criança gente quer faz. brincar. É. Entendeu? Mas aí vem as responsabilidades Mesmo. e tudo E mais. aí, tipo, eu acredito que eu tive e você também teve esse lance de ter dentro de casa, Uhum. lógico, cada um dentro do seu ensinamento, mas pais muito bons que nos Com ensinaram. certeza. Não, você tá pensando que, sei lá, só estalar o dedo eu vou te dar uma calça boa, ou só estalar o dedo apareceu. Não, você vai aprender como funcionam as coisas de verdade. Você vai aprender como conseguir a calça. Você tem ideia nessa de ajudar meu pai e tudo mais? Eu tava ajudando fazendo algumas coisas para ele, chegou um serviço que eu fiz esse serviço e uma das formas que hoje eu sei que é recompensa e tudo mais, né? Uhum. Recebeu o pagamento, né? Eu comprei um relógio. Meu, sai de o quê? Acho que uns 15, 16 anos no máximo. Meu, trabalhava segunda a segunda. Essa época a gente chegou a trabalhar até acho que de domingo a domingo, por um período. Porque foi um serviço extra que meu pai pegou, que ele não precisava fazer. Mas ele precisou. Precisou. Que foi a fome com a vontade de comer. Ele tinha o maquinário que o cara precisava e o cara precisava daquele serviço. Então, E a gente sabia fazer. Meu pai falou o seguinte: entra mais dinheiro, É, né? é, E tava numa situação boa, então. como que meu pai, agora me vê essa mente, como meu pai foi legal. Foi o seguinte: eu não quero fazer. A máquina tá aí. Era, no caso, né? Era Uhum. eu, meu irmão e mais um rapaz que trabalhava com a gente. Uhum. Se vocês quiserem fazer esse serviço, O pagamento vai pra vocês. pronto. Você decidiu fazer. Não, aí meu pai falou, ó, eu só vou pegar uma grana pra pagar as energias, essas coisas, mas o resto foi isso. A gente ficou, acho que, cara, algumas semanas desse jeito. O cara chegava, a gente fazia o trabalho, no final de que a gente concluiu o serviço, o cara pagou meu pai foi lá, ó, dividiu em 3 lá, tirou a parte dele pra pagar os custos da empresa, tudo, e dividiu em 3. E eu lembro até hoje que a parte do salário que eu peguei, eu fui e comprei o relógio que eu queria. Muito bom, cara. Legal. Então, tipo, Esse foi um incentivo legal do seu pai, né? foi. Exatamente, isso aconteceu também comigo. Porque quando eu tava começando no trampo de edição de vídeo, o meu pai, ele meio que me contratou Que legal. pra fazer os serviços dele. Porque ele é DJ, você sabe disso. Sim. E pra eu começar a fazer os serviços pra ele se apresentar nas festas e tudo mais, divulgar, eu tive que editar os vídeos pra ele. Então foi indo assim, Uhum. eu comecei a receber pagamento dele, depois eu fiz um vídeo pro meu tio, né, porque ele também trabalha na área do audiovisual. Ele tem o Instagram dele, Fotografia em Paris, né, que... O Andrei, né? Aham, o Andrei. E eu também fiz um vídeo pra ele, deu certo, funcionou. E depois, como, né, eu já tava na área de DJ, né, do meu pai fazendo edição de vídeo pra ele, eu comecei a fazer serviços pra outras festas. Então eu comecei a editar pra uns amigos dele DJ também, tudo mais, também recebi meus pagamentos deles e tudo mais. E então eram serviços externos que vinha pra mim, pro meu pai me incentivar. Então foi algo muito legal, cara. E nessa sua jornada, então, você saiu, começou a trabalhar de CLT pra outras pessoas, você fazia o quê? Cara, eu tenho o network, galera. Network, Ambiência. 80% do resultado que você tem hoje é network. Se você não tiver network, se hoje você não está no ambiente que você consiga executar network, comece a frequentar esses ambientes. Por que eu digo? Porque meu pai, os amigos do meu pai, a maioria é tudo empresário, viu que meu pai tá em dificuldade, meu pai ligou para um amigo dele e falou, ó, tá assim, 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 você consegue colocar na hora. Então eu fui trabalhar. Hoje em dia não se usa mais esse termo, tá? Mas no tempo a gente falava ser peão. Peão é trabalhar no chão de fábrica mesmo. Peão é aquele cara que faz qualquer coisa. Sabe, tipo, auxiliar geral? Uhum. Tudo que faz. A gente falava que era peão. Eu fui trabalhar. Então, um dia, eu saí de filho de empresário, teoricamente dono de empresa, para no outro dia eu estar trabalhando de CLT na empresa de outras pessoas. Aí teve uma ocasião que eu até lembro, que a gente tava no refeitório lá e tudo mais, né? Aí tinha vários amigos trabalhando nessa empresa também. E eu tava no refeitório, um amigo meu passou.
mano, o que você tá fazendo aqui? Eu não consigo ver você aqui dentro. Porque ele já Olha, estava acostumado Com você sendo o trabalhando, empresário. trabalhando Aham. com meu pai. Então foi aí, cara. E aí foi quando eu comecei a entender como funciona o mundo empresarial e como funciona o mundo de CLT. Porque lá em casa, Uma realidade diferente. ó, como que eu falo, lá em casa, porque lá não via como empresa, via aquela lá em casa. Uhum. Por quê? Pô, olha para um lado, tá meu pai, olha pro outro lado, tá meu irmão. Atravessa o terreno, tá dentro de casa. E as pessoas que trabalhavam com a gente ali, que era duas, tudo amigo. Então, pra mim, era um ambiente em casa. Tranquilo. Uhum. E aí, por exemplo, e então, aí quando você sai num ambiente que você pode tudo, no sentido de que você não precisa ficar pedindo permissão pra ninguém, você vai para um ambiente onde Tem você alguém aqui acima de você, é diferente. foi onde eu comecei a aprender muita coisa Uhum. sobre hierarquia, sobre como funciona, tudo mais, como funciona literalmente uma empresa. Uhum. E aí eu fui passando por várias empresas. Pra você ter ideia, de uma dessas minhas passagens de empresas, eu trabalhei numa empresa hoje que não existe. Talvez na Europa existe. Que foi a Alcatel. É uma empresa que fazia fibra ótica. É. Não sei se ela existe ainda, mas é uma empresa europeia que veio pro Brasil. Uhum. Cara, eu fazia fibra ótica. Ah. Literalmente, o fio de fibra ótica eu fabricava aquilo. Cara, estamos falando isso nos anos 2000. Foi bem, sabe? E Uhum. eu fui trabalhando assim. E essa empresa pra caramba. Então foi tudo um boom. Eu fui trabalhando de empresa em empresa. E aí eu saí dessa empresa também. E aí começa uma parte da minha vida que foi assim. Foi legal. Porque muitas coisas boas aconteceram. E muitas coisas chatas também aconteceram. Por exemplo, saí dessa empresa porque essa empresa fechou e tudo mais. E a profissão que eu tinha não tinha no mercado. Aí eu fui voltar a trabalhar com qualquer coisa. Pra você ter ideia, nesse período, mano, eu trabalhei tudo. Trabalhei desde motorista de caminhão, descarregar saco de cimento, trabalhei com banho e tosa em cachorro. Aham. Cara, fiz silk screen, fazer estampa. Aham. Cara, fiz tudo um pouquinho. A única coisa que eu não fiz é com nada ilícito, nada ilegal. O resto, minha amiga. Boa. Pegou a experiência. Exato. E, Nilson, nessa sua jornada, você pegou bastante experiência em diferentes áreas, entendeu processos Uhum. e tudo mais. Mas como que veio essa mudança de mentalidade sua pra você sair disso e ir pro digital? Agora que começa. Porque depois desse processo todo, né? Aí, isso faz parte da história. Uhum. Então, por isso que eu vou até chegar a um ponto. Porque essa história foi um dos pilares que me fez mudar. Uhum. Nesse processo todo de sair dessas empresas e tudo mais, eu namorei, noivei, casei, fiquei casado por 13 anos. Por que eu falo isso? Porque dentro do meu casamento foi onde eu comecei a estudar TI. Ah. Eu consegui fazer faculdade, porque eu lembro que eu falei que lá atrás eu Aham. sempre gostei de tecnologia e tudo Sim, mais. sim. Até dentro da empresa do meu pai, eu fui lá, parcelei uns boletins, comprei um computador. Comprei o computador e comecei a fazer. Uhum. Hoje, por exemplo, que a gente vê esses folders, essas coisas todas, eu comecei a fazer um catálogo, eu fiz um catálogo do nosso produto pro meu pai. Nossa. Tinha as fotos já prontas lá, que Sim, ele sim. tinha, bem bonitinho até. Eu fui, digitalizei essas fotos e a gente montou um catálogo. Então eu comecei a ajudar também nessa parte. Meio que hoje legal. no marketing já fazia Aham. lá atrás, mas eu nem Muito sabia o que eu bom, tava muito fazendo. bom. E todo esse processo, aí eu comecei a fazer a faculdade e tudo mais. E dentro da faculdade, eu conheci um amigo que me trouxe pro mundo da tecnologia. O que eu fazia nesse mundo da tecnologia? Eu trabalhava como analista de teste. O que o analista de teste faz? O que ele faz? Por exemplo, Pietro chega para mim e fala: eu preciso construir um app ou preciso construir um sistema que faça tal coisa. Os desenvolvedores faziam esse sistema e eu, baseado naquilo que você pediu, aquilo que você queria para ser desenvolvido, eu testava o sistema. Então, eu era o cara que testava o sistema para ver se o sistema estava apto daquilo que você pediu. Uhum. Depois, se passar para a gente testando, passava para você validar, o software ia para o ar. Sim. Então, toda essa parte de tecnologia começou aí. De fato, por exemplo, eu lembro até hoje, quando eu sentei na frente do computador, falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Porque assim, para quem... Sempre trabalhando operacional. entendeu? Porque quando você é usuário de sistema operacional, tá?
Quando você só usa o sistema, você não vê. Você abre o computador, tá lá o sistema fazendo. Por exemplo, sei lá, hoje em dia, que tá muito mais moderno, né? Sei lá, você vai editar uma foto, o CapCut tá lá. Só que você não sabe como que é por trás do CapCut. O sistema ali, como é que Então, faz. vídeo ali. Entendeu? Como que Você funciona as clica, ferramentas. isso, por exemplo, porque você clica num botão. os códigos por trás. Por que ele faz isso? Exatamente. Você clica no botão, Toda uma automaticamente o programação. CapCut vai lá, pega a nossa voz e cria uma legenda. Então, tudo isso é sistemicamente por trás, tem todo um processo. Então, eu trabalhei nessa parte de fazer e tudo mais. Muito louco. Cara, foi nisso, tá? Aí, tudo mais, passei esse período, comecei a trabalhar com tecnologia e tudo mais. E aí, eu entrei numa fase um pouco delicada da minha vida. Que foi quando eu me divorciei. Então, nesse processo de meu divórcio, que foi uma burrada gigantesca que fez na minha vida, literalmente foi gigantesca. Nilson, você se arrepende do que você fez? Amargamente. Sério, cara? Amargamente. Assim, foi algo, se hoje existisse um botão de voltar no tempo, eu voltava sem pestanejar. Que foi algo muito ruim. Lembra que eu te falei pra você? Meu pai sempre ensinou a gente a ser um justo, honesto, um caráter, sim, índole mesmo. Uhum. E nessa fase da minha vida, eu faltei com honestidade. Eu faltei com honestidade para com a minha esposa. Então, tipo, Nilson, mas por que aconteceu? Foi em um momento, nesse tempo todo, tá? De que, por exemplo, em 2001, eu conheci o Senhor, me converti e tudo mais. Que foi, 2001 foi quando eu falei que... Eu pensei, não falei, desculpa. Quando eu tava, lembra que eu falei pra você que eu tava trabalhando naquela empresa que fazia fibra ótica? Uhum. Isso foi 2000, 2001. Depois, em 2002, essa empresa fechou. Foi quando aí eu comecei a rodar, trabalhar em tudo que me aparecia de oportunidades. Nesse processo todo, além de eu namorar, noivar e casar, eu me converti ao Senhor. Então, tipo, foi da hora, sabe? Foi uma boa fase. Nossa, apesar de ter os perrengues financeiros... Sim, muita mas coisa foi boa aconteceu. Nossa, cara, muita experiência nova. foi muito louco, foi muito louco. Uma experiência muito boa mesmo. Que hoje eu dou valor a muitas coisas. Sim. Dou muitas coisas. Enfim, passei por esse processo tenebroso aí. Tive o divórcio por um erro meu, que eu cometi um erro, tipo... Que hoje eu aconselho ninguém fazer. Por que eu não aconselho ninguém fazer? Porque quando você tá cego, você não enxerga muitas coisas. E nesse período eu tava cego. Mas olha o que é o mais louco de tudo. Eu escolhi ficar cego. As pessoas abriram os meus olhos, mas eu decidi que eu não queria. Por isso que essa parte, né, foi muito forte pra mim. Fiz, aconteceu, passou anos e tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois disso, né, veio toda essa parte de tecnologia, comecei a trabalhar. E foi quando teve uma rescisão em 2014, muito grande no mercado. Perdi emprego novamente. E aí fiquei mais uns 2 anos desempregado. Aí passando todos os processos, arrumei emprego e tudo mais. E esse processo, e pelo fato de eu ter cometido essa mancha, vamos dizer assim, Sim. me levou a uma depressão profunda. Putz. Até então eu não sabia que era depressão. Pra mim, sei lá, eu tava chateado. Tô triste. Nilson, mas como que hoje você sabe que foi uma depressão? Foi porque eu comecei a estudar, mudar de mentalidade, ver frequências diferentes, estudar sobre as coisas, autoconhecimento. Foi a partir disso que eu comecei a entender que a que eu vivi foi um vale de depressão. Cara, fiquei uns 7 anos. Nossa. 7 anos. Hoje, por exemplo, eu tô aqui falando com você e conheci você pela graça de Deus. Porque duas coisas que eu tenho certeza absoluta. Se eu bebesse ou se eu usasse drogas, eu não tava aqui hoje. Uau. Porque nesse processo de essas coisas todas que aconteceram, eu fiquei triste. Pra você ter ideia, até eu dou risada, mas não é engraçado, porque me veio à mente. Como as coisas são tão... Quando você tá com a mentalidade fraca, quando você tá com um pensamento negativo, emocional fraco, você pensa e faz coisas que não é do seu natural. Pra você ter ideia, diversas vezes veio o pensamento: acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida, pra quê? Não vale a pena. Aí na hora eu já, Por quê? Porque eu já conhecia Jesus e tudo mais. Enfim, né? E foi isso. Aí hoje eu sei. Por quê? Depois desse período de 7 anos de vale mesmo, eu falei,
Tirou a venda dos olhos. Tirei a venda dos olhos, aí comecei a leitura. Aí foi quando eu comecei a comer livros mesmo, que eu até então não comia, não entendia. Nilson, como foi que startou tudo isso? Foi quando começou o digital. Uhum. Tava passeando no YouTube lá, vi um vídeo, pô, que legal. Sobre marketing digital, que é o famoso, né, de você fazer grana, você ser rico, você ter coisas. Eu quero esse negócio aí. Fui ler. Mas você já foi direto pro tráfego pago ali ou não? Não, ali foi o despertar de tudo. Aham. Porque eu vi um cara falando, ele tinha resultado. Pô, legal, eu quero isso. Ele falou de Deus, caramba, eu quero. E o que me quebrou de vez foi quando ele falou e mostrou a família dele. Falei, pô, é aqui que eu vou ficar. E eu comecei a consumir o conteúdo desse cara. Quem é? É o Pablo. Ah, Foi, cara, ele começou a falar e falei, peraí. Pô, o cara tem grana, né? Empresa e tudo mais. O cara fala de Deus. Quando ele mostrou a Carol e os meninos, puta, aí é aqui que eu vou ficar. E aí foi quando eu comecei a consumir o conteúdo dele, a Live 459 e tudo mais. Aí foi quando comecei a ler. Lógico, quando você acompanha um tipo de... Eu conheci o Thiago Negro, né? Tudo por internet. sim, sim. Thiago Brunet. Aí foi abrindo. Você viu o mundo digital ali. Paulo Vieira. E foi sim, abrindo. Então, Camila, aham. e tudo, aí foi abrindo. Aí foi quando eu comecei a consumir livros e tudo mais. Minha mentalidade já mudou. Meu autoconhecimento, já consegui identificar algumas coisas. E foi quando eu comecei, falei, peraí. Entrar pro digital. Entrar no digital. E você entrou fazendo o quê? De início? De início, cara, eu já comecei a rodar algumas coisas como dropshipping. Uhum. Já abri loja e tudo mais. Mas, Nilson, dropship funciona? Funciona. Só que... Mas da maneira certa. Isso. É. Tem que saber entender como é que o jogo funciona. O dropshipping de verdade. Aquele que você oferece um produto na sua loja, o cliente compra, você compra o produto para o cliente, do fornecedor, chega o produto e você entrega para o seu cliente. O dropship, como todo um elo comercial, tem que ser sério e verdadeiro, e não as coisas que a gente tem. Eu compro o produto, você não tem do fornecedor ainda, pega do fornecedor e de lá já vai para casa do seu cliente. É isso. É muito bom você tocar nesse assunto, Pedro, porque você também tá nesse digital, você sabe como muitas coisas funcionam. Uhum. Os bastidores ali. Sim. Porque é muito bonito a gente chegar na frente aqui da telinha, eu pegar meu celular, mostrar um monte de notificações de venda e falar, da hora. Só que por trás, como é que funciona? Se realmente você está entregando aquilo, você fala que faturou milhões. Será que você faturou tudo isso mesmo? Enfim, comecei a mexer com loja. Aí, como o meu background de tecnologia é muito forte, aí comecei a ver a parte de tráfego. Pô, legal. Foi nesse meu andar todo, né, que eu conheci vocês, conheci várias pessoas. Eu conheci o... Networking foi muito brabo. Brabo. E eu conheci o William Mello também, que o Will, que ele já mexia com tráfego, ele já fazia lançamento, inclusive ele fez até alguns lançamentos pro Nésio, pra mãe do Nésio também. Pra Elis também. Pra Elis. Uhum. E aí, conectando com ele e tal, ele falou, tem uma mentoria. Eu falei, bora entrar nessa mentoria. Bora entrar na mentoria. E nessa mentoria foi boa em 2 sentidos. Primeiro, hoje eu tenho a maturidade de reconhecer isso. Essa mentoria, pra mim, estava uns 5 degraus acima do que eu podia. Porque teve muita coisa que teve na mentoria que eu não conseguia assimilar muito. Porque estava muito, eu tinha que ter pego algo um pouco mais básico antes, para depois entender. Subir de nível. Exatamente. Mas tudo bem. Mas qual foi a chave que mudou? Que na mentoria do William Mello tinha tráfego. Aí você se apaixonou por tráfego. Aí eu comecei, eu já vim estudando naquelas, tá? Vendo no YouTube. Algumas coisas ali aqui que tinha te despertado, mas não foi aquele fogo suficiente pra falar, vou mexer com isso. Via vídeo do Sobral, tudo mais. Então via tráfego e tudo no digital era tráfego. É tráfego ainda, né? Não tudo, né? Mas uma grande parte. Uma grande parte. Pra rodar anúncio e tudo mais é fundamental. E como eu tenho esse background, então apaixonei, é aqui que eu vou ficar. Aí você começou a ver. E como foi? Comecei a fazer isso, comecei a rodar algumas coisas. Comecei a estudar e tudo mais. Aí comecei a investir. Fui lá, abri meu gerenciador, peguei meu perfil e comecei a rodar algumas coisas para aprender. Claro. E nesse meu aprendizado,
Aí comecei a mexer em várias coisas. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei, que tava na época dos PLR da vida. PLR. Entendeu? PLR é embaçado. Só que, só fazer um link aqui faz sentido. Só que todo nesse tempo, eu ainda tava trabalhando com CLT. Ah, é? Eu tava trabalhando com CLT na parte de tecnologia. Eu não sei, só fazendo abrindo um parênteses aqui. Eu te conheci enquanto você trabalhava na CLT ou não? Sim. Você saiu faz pouco tempo, cara. Quando você saiu da CLT? Saí faz uns... Nós estamos no 24, né? Aham. 2 anos, mais ou menos. Eu te conheci um faz ano e 2 meio, anos? 1 ano e 6 meses por aí. Pouco tempo. Pouco tempo. Porque eu já... Por quê? Você foi criar a base pra depois ter segurança de sair. Aham. Aí lá, vamos lá, chegar ao ponto. Lembra que eu falei da empresa do meu pai e tudo Sim, mais? sim. Eu fui descobrindo que no meu subconsciente tinha alguns traumas e alguns bloqueios. Lembra que eu te falei que vira e mexe eu vi os meus pais ali, pô, dificuldade, pagou o mês ali e sobrou alguma coisa? Então tinha. Escassez ali, aqui. Entendeu? Porque assim, não, porque trabalhar, não. O mais seguro é saber trabalhar pros outros. Porque independente se tem crise ou não, no final do mês... Você tá na segurança ali, No final do mês tá pingando ali seu salário. Você tem férias, você tem 13º, você tem isso, você tem segurança. Que veio... Tem estabilidade. Estabilidade, só que veio em 2020 e mostrou pra toda a população mundial que não existe estabilidade. Existe a escalabilidade. Exatamente. E foi nesse processo. Então eu fui fazendo ali. Lógico, chegava em casa, estava estudando ali. E nas horas vagas ali, entre aspas, foi bom também que nessa empresa que eu trabalhava, uma empresa excelente. Eu não posso falar, abrir a boca para reclamar, uma empresa excelente. Peguei um projeto que eu fiquei trabalhando de home office. Então, de boinha, tava em casa. Suave. De um lado era o note da empresa, Do outro lado era tráfego. Tava com um tempo vago, puf. Tráfego. Porque estudar. Porque a empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava por demandas. Ah, sim, então era exemplo, tranquilo de você estudar no seu por exemplo, tempo livre. Pietro, sei lá, você precisa me entregar até o final do mês 3 vídeos editados. Fechou. Você fazia a gestão. E no final do mês, você entregava ali. Então, como a gente já era maduro e tudo mais, a equipe era uma equipe muito boa. Então, de boa, cara. Fazia ali a parte. Lógico, teve vezes que eu virei madrugada para fazer entrega. E tudo bem. Foi aprendendo. Enfim, eu fui mexendo no tráfego pago. Nessa minha brincadeira que eu falo que de aprender, eu tive um valor, falei assim, peguei um valor, falei assim, o seguinte, esse valor aqui, eu vou literalmente só para tráfego. Vamos dizer assim, queimei o dinheiro, só para aprender. Você explicou pra mim quando a gente tava conversando. Cara, foi assim, hoje, fazendo as contas, talvez uns 5 mil reais. Você investiu, não, eu não diria que você queimou, você investiu no aprendizado. Isso. Investi em... Cara, mas foi muito aprendizado. Muito, muito. Aí foi quando, de fato, que eu tive que acessar a mentoria. Foi do Matheus Teixeira, que inclusive até participou também junto com o William, e eu conheci o Matheus através da mentoria do William. Porque esse Matheus também fez alguns lançamentos para Elis. E aí eu falei, não, cara, peraí. Você sabe fazer? Sei. Você já tem alguma mentoria? Até brinco com ele. Matheus, se você ver esse corte aqui, é o seguinte, eu até brinco com ele porque foi eu que cutuquei, que incentivei ele, que provoquei ele até a mentoria dele. Trocando ideia lá, mesmo que a gente tava na mesma mentoria. Sim. Mano, eu tô assim assado, precisando... Você sabe fazer, não sabe? Sei. Você já Cadê fez tua mentoria? Você já fez lançamento com ele? Já sei. Mano, você tem alguma mentoria? Não. Por que você não faz? Se você abrir hoje, eu entro. Sério? Sério. Aí no outro dia ele abriu a mentoria, eu entrei. Por isso, gente, que é muito importante, lógico, você, por suas próprias pernas, você entrar e ver ali como funciona, mas é muito importante você ter o papel do mentor. Porque o mentor em si, ele encurta o processo. Ele encurta o processo. Total, cara. Minha jornada é a mesma coisa. Minha jornada não seria a mesma coisa sem a presença de mentores. A Kelly, minha mentora. Exato. Não só esse tipo de mentores, mas, cara, aqueles que a gente consegue ver nas redes sociais. Então, comprar uma mentoria, comprar um curso ali aqui, você ganha repertório de mentores diferentes, né? Então, existem diferentes tipos de mentores no mercado. E cada um, por exemplo, então a Júlia Vieira, que eu peguei a mentoria dela também. O próprio Paulo, né, que com os cursos dele e tudo mais. Cursos presenciais, né, de certa forma, também agregam muito a gente. Então, meus pais fizeram CIS, né? Bom. Então, cara, é muito valioso quando você tem um mentor do seu lado, sabe? Alguém que você pode contar, que vai te instruir.
e que vai mover seus caminhos. Então, Nilson, você falou aí sobre o tráfego pago, você começou e estudou, fez certo. Beleza. Estudou, pegou bagagem. E como é que foi pra você? Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica do nosso... Não técnica, né? Eu Mas entendi. que as pessoas elas conseguem aplicar no negócio delas. Você fez seus primeiros lançamentos, tudo mais. E quais foram essas técnicas, né? Esses materiais que você usou pra conseguir subir de nível no tráfego pago? Livros, Uhum. seja networking, livros. O que você usou pra subir? Ó, eu não tenho receio do que eu vou falar aqui. O que me deu uma alavanca forte mesmo foi a mentoria. Por que a mentoria? Porque eu já sabia algumas coisas. Meu, eu já tinha estudado várias horas de YouTube. Só que no meu caso, Não, tá? é real mesmo, cara. Porque. Só um Não, negócio. bora lá. Edição de vídeo. Eu comecei a estudar pelo YouTube. Beleza. Sabia? Eu sabia. Quando eu entrei no curso, mano. É outra pegada. É uma outra visão. Porque eu digo assim, porque tem pessoas que são autodidatas. Elas conseguem ler ou ver alguma coisa e já sair fazendo. Eu consigo também. Só que no meu caso, eu preciso estar ali de algumas pessoas acompanhando. Lógico, com a maturidade que eu tenho hoje, com a bagagem que eu tenho hoje está muito mais fácil. Sim. Mas eu optei pelo fato de não, mentoria. Até pela própria linha do tempo, vamos dizer assim, que Exatamente. tem. Ó, aqui é o básico, você vai passar por aqui, essa aqui é a sua evolução do primeiro módulo, depois você vem pra cá, você aprende isso, você vai no passo a passo, certinho ali. Isso. Isso é que é bom. Isso. E aí eu comecei a fazer essa parte, como eu comentei com você. Fiz uns PLR da vida ali. Foi onde, olha o que é mais louco, foi onde que eu vi que realmente o digital funciona. Cara, mas isso eu tô já falando que já tô nesse meio digital assim, já há uns 3, 4 anos, eu sei que funciona. Só que foi quando a primeira notificação de venda caiu no meu celular. Aí eu falei, caramba, esse negócio funciona de verdade. Sabe aquela experiência? Você já teve isso. Entendi. Funciona. E assim, tipo assim, o mais legal de tudo isso, caramba, foi eu que fiz. É a surpresa, né? Tipo, Quando eu tava comentando sobre o serviço de edição do meu pai, eu falei, caramba, dinheiro que eu fiz em uma semana eu não faço em um mês. pois é. Eu não ganhei, né? Eu fiz em uma semana e não ganhei em um mês. Ganhar, você ganha presente. Fazer, você produz. E aí, como eu já entrei nesse PLR, então eu fui aprendendo muitas coisas. E como meu mentor ajudou. Foi aí, no meu network, fui conversando com algumas pessoas e como fazendo alguns lançamentos. Uhum. Ajudei no seu lançamento lá do seu livro. Teve mais uns 3, 4 amigos. Empreendedorismo não tem idade. Empreendedorismo não tem idade, como ele comentou aqui. Sim. A gente ajudou lá. A gente já se conhecia naquela época. Sim. E aí até esse mentor falou assim, meu, por que você não vai fazer... começar a rodar tráfego pago pros outros? Porque nesse meu tempo, eu fiz o PLR e também abri uma loja de dropship. Então eu começava a rodar coisas para mim. Uhum. Porque até então, por que eu queria aprender tráfego pago? Pra você impulsionar suas vendas de dropshipping. Ah! Na minha loja, Uhum. beleza? Só que aí não foi dando certo. Nilson, drop funciona. Mas eu creio que não era o momento que eu tava ali. Travei algumas coisas, não foi pra frente. Enfim, só que eu peguei todo esse background. Aí até o Matheus falou, Tão bom em tráfego pago, por que não... pois é. E ele até falou, Nilson, mano, por que você não pega cliente pra fazer? Eu falei, Falou, pô, mano, você sabe fazer tudo mais, a gente tá junto aqui, já tô acompanhando você quase 6, 7 meses, bora fazer. Aí eu falei, verdade, vamos fazer. Sabe, tipo, Uhum. do nada assim, instalou. Aí comecei a fazer. Aí comecei a rodar com alguns amigos, algumas coisas. E aí foi. Aí todo esse background que eu fiz ali, que eu investi os 5 mil pra aprender e tudo mais, me deu esse background e essa bagagem para que eu pudesse começar a oferecer o trabalho Perfeito. de tráfego pago. Nilson, tráfego pago é difícil? Não muito. Talvez, depende do seu background, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. É simples, é fácil? Não é simples, não é fácil, mas dá pra fazer. Entendeu? Boa. Cara, e agora vamos lá. A gente falou bastante sobre conexão, né? Uhum. Define rapidinho pra gente, que nosso tempo tá quase chegando ao fim, o porquê que as conexões na sua vida foram tão importantes pra depois a gente ir pra isso aqui, cara. Tá bom. Foi importante porque que isso foi quando eu comecei a conhecer o mundo digital, tudo mais, que eu falei lá que conheci o Pablo, né, no YouTube, tudo. Sim. Isso foi 2016, 17. Então, a minha mentalidade começou a mudar ali. Pra você ter ideia, eu era de um cara que é o seguinte,
que a gente vai até falar. Eu vou pagar, sei lá, 3 mil na mentoria, eu vou pagar, sei lá, R$ 200 pra ir no Mastermind, pra ir no evento, você tá louco? Comprar pelo acesso. É pagar pelo acesso. Eu tinha essa mentalidade escassa. Por conta de lá de trás. De lá, dos e pais, tudo. aham. Aí, o mais louco que foi, aí eu vou chegar onde você tá falando. Uhum. Teve um dia com um amigo nosso em comum, o John Rick, tava fazendo um evento aqui em Alphaville, tá. Eu já acompanhava ele ali do 459 do Pablo ali, vamos. Aí eu peguei e falei assim, não vou não. Aí eu falei, peraí. Mano, é assim, hoje talvez seria aqui, acho que uns R$ 80 a entrada. Não, minto, acho que era 197, alguma coisa assim. Mas enfim, não era caro. Pra realidade não era caro. Só que eu tinha a mentalidade, que eu falei assim, não, para. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer. Eu vou pagar pra ver como funciona esse negócio. Você fez o literal, né? Eu vou Eu pagar pagar pra ver. Não, tipo, eu fui contra eu mesmo. Cara, foi lá que tipo, eu conheci o John. E depois eu fui conhecendo outras pessoas que você falou, né? Porque, qual a importância de ter network? Hoje, eu estou sentado aqui conversando com você por causa desse network. Eu conheci o John, depois no outro evento vocês foram, conheci seu pai, você, sua mãe e outras pessoas. Então foi de evento em evento, em unidade de pensamento, unidade de frequência, falando a mesma língua. Todos nós somos diferentes, mas sempre estamos buscando o mesmo objetivo. E quando você está nesse ambiente, é natural você encontrar pessoas. Então você vê aí o quão importante é a ambiência e as conexões na nossa vida, hein, cara? E como é que foi pra você participar de 2 livros de coautoria, cara? Um que a gente tá falando agora, né? Network, o poder do network do John Rick. Poder do E o network. outro É o do Jackson Marques, o Pro-Man. Também. Como que foi pra você, cara, viver Cara, isso aí? Esses 2 livros pra mim foram. Esse aqui veio primeiro, né? Não, o Poder do aqui é o Network. primeiro? Isso aqui foi. Ah, é verdade, Foi eu lembro, coisas eu lembro. de- Fiz de- até aquele vídeo pra você lá. É Aham. isso, foi coisas que talvez um mês ou uma semana diferentes, assim. Cara, esses 2 livros foi mais um desbloqueio que eu fiz. Porque eu sempre entrava. Cara, você me veio a memória, na verdade, foi por conta desse livro que você começou a desbravar mais na internet. Que vê aqueles vídeos virais seu. É? Exatamente, foi isso mesmo. É. Quem tava na fila? A mãe, o tio e a prima. Quem é esse cara? É verdade, boa mesmo. Cara, esse livro pra mim foi um 2 desbloqueio. Por quê? Eu sempre admirava quando eu entrava em alguma casa de alguém, aquela estante cheia de livro. Falei, nossa, um dia eu quero ter os meus. Só que eu não lia, meu. Eu ficava vendo filme, eu ficava vendo YouTube, ficava vendo um monte de coisa, procrastinando e não lia nada. Aí depois, Procrastinação, é. cara, aí depois que eu entrei no programa, Pior na Sua Vida, e quando minha mentalidade abriu, eu falei, peraí, eu quero escrever um livro. Que foi, né, não digo, foi eu ia falar uma onda, mas foi um movimento que foi criado que todas as pessoas ao meu redor começaram livros Com autoria. de coautoria. Por que coautoria? Porque talvez você não tivesse conteúdo suficiente para ter o seu livro próprio. Então a coautoria te ajuda nesse sentido. E não só isso, né? Além de compartilhar histórias com outras pessoas. Com outras pessoas, exatamente. Então, e outra coisa, um negócio legal que já ouvi de algumas pessoas, quer escrever o seu livro, não sabe como ou tá inseguro, começa por livro de coautorias. Isso. Porque ao invés de você escrever um livro solo, que é um pouco maior, tipo esse, você vai fazer só um artigo. Como se fosse só um capítulo seu. E olha que interessante, no ProMan, eu escrevi meu capítulo, vamos dizer assim. Aham. Eu escrevi tanta coisa Que daria pra fazer um livro seu. que a moça falou que fez a revisão, falou, Nilson, você sabe que é um livro de coautoria, não tem quantidade de caracteres, não tem quantidade de páginas, não, tá livre. Só que o conteúdo que você tem aqui, cara, se você se esforçar mais um pouquinho, Você faz o seu. se você construir sei lá, mais uns 2 ou 3 capítulos aqui, já dá pra formar um livro. Lógico que não vai ter um volume grande, de quantidade de páginas, enfim, mas já vai ter um livro completinho. Eu falei, olha só que legal. E aí fez. Então o livro entrou na minha vida por causa disso. Porque, Demais. novamente, gente, a ambiência muda quem você é. E qualquer tipo de ambiência, se você tá. Caramba. Relaxa. Se você estiver numa ambiência positiva, vai acontecer isso que a gente tá fazendo aqui. Exato. Se você estiver numa ambiência negativa, vai acontecer outras coisas. Tá. E onde a gente pode achar eles? Esses 2 livros tem no link da minha bio do meu Instagram. Clica no link da bio, qual que é o seu Instagram? Eu sou o Nilson Guerra. Tá lá Boa. que você consegue. E o lance que você comentou, né? Do tráfego pago ali que você que falou. Uhum.
Cara, tráfego pago... Tava em outra mentoria. Como que é louco esse negócio de mentorias, né? Eu tava em outra mentoria. Inclusive até de um cara que você até passou por aqui. Do Denis. O tênis, pô. O Denis. Aham. Tava na mentoria com ele lá, trocando ideia, conversando, tal. Ele perguntou, Nilson, como é que tá? O que você faz? Eu falei, cara, eu tô fazendo isso. Eu falei assim, tá bom. Aí ele falou, como você colocaria, né, o Denis? Como você colocaria essa copy? Aí ele falou, tá, você faz o quê? Tráfego pago assim, assado, né? Eu falei, E ele me deu um insight que até então não tinha me tocado para isso. Porque hoje em dia, no digital, o tráfego pago é uma das portas que você pode entrar sem gastar muito. Sem gastar. Por exemplo, também como um editor de vídeo. Sim. Só que qual a diferença do editor de vídeo? Se ele for um pouquinho mais forinha da caixinha, ele vai aprender sobre o editor de vídeo, ele vai aprender um pouquinho sobre copy, ele vai aprender um pouquinho sobre de posicionamento. Você tá falando um negócio aí que é muito legal. Eu trouxe um convidado aqui, o nome é o Bruno Santos. Sim. Você chegou a ver a live? Esse não, mas eu conheço o Bruno. Cara, o Bruno Santos, ele falou um negócio muito fera. Ele falou, o mundo não é dos especialistas, é dos generalistas. Se você sabe sobre o que você estava citando aí, né? Edição de vídeo, você é especialista em edição. Tá bom, mas só isso. Você tem que saber sobre edição, sobre posicionamento, sobre branding, sobre copy, sobre social media, sobre fotografia, filmmaking, né? Isso que eu ia falar. Talvez até um videomaker ali conduzir, entre aspas, a cena ali do expert ou a pessoa que está filmando para sair um vídeo legal. Então hoje o tráfego pago é uma das portas que você tem, que a barreira de entrada dela, se você não acessar a mentoria nenhum curso, é baixíssima, que você vai... Porque através do tráfego pago, por que eu estou me destacando no tráfego pago? Que é no caso aqui, eu pessoalmente. Porque eu gosto de números, eu gosto de sentar e analisar. Analítico. Essa é a minha praia. Mas, por exemplo, com tráfego pago, hoje em dia, galera, tudo que você for fazer, tudo que você for acessar, desde, sei lá, de uma esfirraria, de um posto de gasolina, até um mecânico do seu bairro, tudo usa tráfego pago. Então, o tráfego pago hoje é uma porta que você tem, se você não tem eu quero entrar para o digital, quero fazer uma renda extra por enquanto, até ela se tornar a sua principal, tráfego pago é uma ótima porta, uma ótima porta para você entrar, porque você consegue rodar tráfego pago para tudo. Inclusive para você. Inclusive para você. Até ao ponto de você, por exemplo, fazer lançamentos, como que eu já fiz com o Pietro, com algumas pessoas. Então, o tráfego pago hoje te dá uma porta de entrada para você fazer isso. Nilson, dá para faturar legal? Dá. Hoje tem gestores de tráfego que fazem, de cada cliente pega 20, 25 mil. Qual a diferença de um gestor de tráfego para uma agência? Que na agência você tem um pacote de coisas. Não é só gestão. Não é só gestão. Edição, social media. Exatamente. Várias das áreas, pelo menos as principais, que cuidam de redes sociais. Nilson, mas tá bom, mas como que eu posso começar a cobrar na gestão? Cara, você pode cobrar R$500, R$600. Só isso? Ué, você está começando. Você quer entrar cobrando R$6.000? Agora, imagine comigo. Você cobrando de R$500 a R$600 para fazer uma gestão de tráfego. Você pega um cliente. Você pega 2. Se você pegar 10 clientes... 6K. Nilson, dá conta de fazer gestão de 10 clientes? Dá e sobra. Lógico, tudo vai depender do que o seu cliente. Por exemplo, se é um lançamento que você tem que fazer, você vai dedicar um pouquinho mais tempo. Se é um tráfego comum, que a gente fala básico, assim, sabe? Você vai fazer um tráfego... É pra impulsionar... Isso, sei lá, você vai fazer um tráfego... Coisas de publicação no Instagram, em algumas redes sociais. Perfeito. Você vai fazer um tráfego, sei lá, pra uma pizzaria, pra um restaurante, que é o tráfego básico que a gente fala. O que é? Ele já tem tudo ali, é só você apresentar que existe uma pizzaria no seu bairro, X horas. Pronto, isso é o tráfego pago, básico. Então você pega uns 6 clientes desses, uns 10 clientes desses, é 6K. E hoje, conforme você vai aprendendo mais, seu valor vai subindo, com certeza. E hoje até mesmo para fazer, Nilson, mas como que você consegue captar clientes? Cara, hoje, com esse mundo de tecnologia, tem várias ferramentas. Eu uso uma ferramenta que eu comprei porque ela traz mais comodidade. Acho que é o que você vai falar. Mas... Com certeza. Absoluta. Eu não vou falar o nome dela aqui, não. Não. Vou falar? Que é importante. Pô. Tá bom. Então, essa ferramenta que eu comprei, que eu adquiri, cara, é barato. Depende aonde você mora,
chega a ser mais barato que uma pizza. Depende de onde você mora. Fala o nome. A ferramenta que eu tenho que faz isso são CG Leads. Então, assim, cara, é fácil. Ah, Nilson, eu não tenho esse dinheiro para investir. Cara, se você tiver tempo, você vai no Google Maps e faz a mesma coisa. Não só essa, né, que você comprou. Outra coisa. Não, tem exemplo, várias. A que eu pensei que você ia falar o nome, por exemplo. ManyChat. Também tenho. Te ajudou muito. Essa ferramenta que o Pedro falou é ManyChat. O que acontece? Tem um pacote basiquinho ali que você pode fazer boa. E aí, conforme você vai usando, qual que é o lance dessas ferramentas? Quanto mais você utiliza, mais ela te cobra. De verdade. Dá muito retorno no Dá, ManyChat. é verdade. É muito bom pra você impulsionar, por exemplo, publicação no Instagram. Pra gerar comentário, tudo. É legal. É automação de comentários, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Isso. É aquele famoso, sabe aqui, ó. Toma aqui esse PDF, só comenta aqui, eu quero. É, isso. Ah, você quer aprender a fazer X coisa? Comenta aqui embaixo, edição, que eu te mando não sei o quê. É isso aí. É isso aí. Essa ferramenta que o Pedro falou chama ManyChat, que faz essa automação. E Nilson, passa pro pessoal a nossa última dica pra gente finalizar, que o nosso tempo tá chegando ao fim. As 3 técnicas mais poderosas que você adquiriu pra ter um tráfego fera. Bom. 3 principais. As Tá 3 bom. principais. No meu caso, tá? Que é por causa do meu background. Você precisa ser analítico. Por quê? Você precisa estudar os dados ali que está acontecendo. Porque no tráfego pago, você trabalha com o dinheiro do seu cliente. Então, se você pegar ali, o cliente está te pagando por mês ali, está te pagando, você está rodando o anúncio para ele. Se você não fizer uma gestão boa dos números, você vai estar torrando o seu cliente. O seu cliente não tem resultado e, por consequência, eu também não tenho resultado. Então, Porque não gera repertório para você. Exatamente. Então, você tem que tomar cuidado com a grana ali do seu cliente, saber analisar os dados. Outra coisa importante que você tem, fazer isso que a gente faz, network. Nilson, mas o que tem a ver isso com o tráfego pago? Pra você ter ideia, eu fechei um cliente, acho que faz mais uns 15 dias, esse cliente mora na Europa. Nilson, mas como que você... E eu nem rodei tráfego pago para ele. Foi uma pessoa que tem do meu network que me indicou. Então, saber analisar os dados, tomar cuidado com essa parte de orçamento, trabalhar o orçamento como se fosse seu. Não é porque seu cliente... Trabalhar o negócio como um todo. Exatamente. Por que acontece na gestão? Na gestão, o seu cliente vai pagar para você por mês o que você combinou, por causa do seu trabalho. Ah, vou fazer a gestão de, o que eu comentei, né? Pode ser R$600. Então, R$600 é para o gestor de tráfego. Só para ele ficar fazendo as coisas ali. E o cliente também, ele deposita ou coloca um cartão de crédito na ABM, no Facebook. Para gerar números, exatamente. Né? Então, ser colocado dinheiro para fazer as operações. Então, tem ali, o cliente paga o seu trabalho e você vai trabalhar com o dinheiro do cliente. Então, você tem que fazer essa gestão. Ponto 1, fazer essa gestão desses números. Ponto 2, continuar trabalhando, fazer esse network. Ponto 3, sair um pouquinho da obviedade. O que acontece? Sair fora da manada, pensar fora da caixinha. Bom, mas todo gestor de tráfego faz isso, eu vou fazer também. Não, se todo mundo está fazendo, ou todo mundo está tendo um bom resultado, ou nenhum está tendo resultado diferente. Se você quer ter uma vida diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Só um louco quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Só um louco, no sentido de falta de conhecimento, sentado no sofá da sua casa. Albert Einstein fala isso. Loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Só um louco quer sentar no sofá da sua casa, abrir o celular e abrir sua conta e dizer que tem, sei lá, acabou de cair 1 milhão na minha conta. É possível? Lógico que é possível. Só que para você ter essa comodidade de estar na sua casa, por exemplo, tá aqui conversando com você e várias notificações de venda chegando. O que eu tive que fazer? Eu tive que sair fora da caixinha. Eu tive que passar por todo um processo que eu pincelei por cima, que eu passei, para chegar onde eu estou. Com certeza. Então, se for para resumir aqui, uma das portas, não é a principal, tá, galera? Tem várias portas, mas uma das portas com nível baixo de aquisição para entrar no mundo digital, tráfego pago. Porque todo lugar precisa, desde o cara mais expert, como a gente falou, desde um Pablo Marçal, até de um salão de cabeleireiro na rua de sua casa. Precisa. E é muito importante.
Nilson, muito obrigado Eu que agradeço, meu amigo. por esse nosso episódio, por esse nosso podcast. Muito obrigado pelas dicas que foram passadas aqui com excelência, Obrigado. pelo que você faz, pelas conexões que você tem também, por tudo que você mostrou e o quão importante, você deu a clareza pro pessoal, o quão importante é o tráfego pago. E se me permite, que a gente já tá estourando tempo ali, mas Claro, vai lá. antes de terminar, eu não poderia não fazer isso. Eu quero honrar a sua vida. Amém, cara. Obrigado. Obrigado por esse convite de estar aqui, de estar estreando em um podcast como o seu. Esse é o primeiro É o podcast? primeiro podcast. Que demais, Da cara. hora. E principalmente quero honrar também, pô, a vida do seu pai, do Andy, da sua mãe Carol. Porque o Andy, principalmente. Cara, o Andy abriu várias portas pra mim. Por exemplo, lá no seu evento, primeiro evento que você fez Sim, lá, ele no- te chamou em cima me chamou do no palco, me deu a liberdade de falar algumas coisas. E várias outras portas. Por exemplo, só através do seu pai eu já consegui 2 clientes. E várias outras coisas que o seu pai tem feito que eu não poderia deixar aqui. De não honrar vocês como família e como pessoas. E, gente, eu vou rasgar o verbo aqui. Não é puxação de saco, não. Não é porque a gente tá aqui gravando, não é não. Porque realmente o Pietro, o Andy e Carol, como família, se vocês tiverem oportunidade de conhecer eles fora da telinha, no pessoal, é uma família fantástica. Tamo junto nisso. É nóis. Muito obrigado, cara. Foi um prazer estar com vocês todos aqui nesse nosso episódio. Eu te vejo no próximo. Tamo junto. Até mais.